Nós vamos começar hoje o livro de Esther. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, portanto, em Esther, capítulo de número 1. Aos irmãos que estão de pé, nós temos lugares aqui à frente e mais ainda aqui à minha direita, tá? Se vocês quiserem. Esther, capítulo de número 1. Alguma dificuldade para encontrar o texto, vá ao sumário da Bíblia, nenhum problema. E se quiser, abra ao meio dela, livro dos Salmos, e depois volte 2 livros para a sua esquerda. Você rapidamente chegará a Esther, onde estaremos pelos próximos 2 meses e meio. Anos atrás, eu fui a uma conferência com o nosso irmão Tiago Souza, missionário de Joinville. E como viajamos de madrugada, nós não rendemos tão bem na palestra inicial da manhã. Percebendo o cansaço, eu sugeri, Tiago, vamos comprar um energético, eu acho que vai ajudar. Deixamos o auditório e paramos na primeira padaria que encontramos. Ao entrar, eu vi de longe uma bebida de Guaraná e, super animado, disse, amigo, para a pessoa que estava por trás do balcão, me consiga 2 energéticos. E ele gritou de lá, amigo, nós não vendemos energéticos nessa loja. Eu, olhando para o negócio, disse, meu irmão, então, o que é essa bebida? Ele disse, é uma bebida de Guaraná. Eu peguei a bebida em minhas mãos e li para ele. Trata-se de uma bebida de Guaraná com açaí e ginseng. Traduzindo, é um energético. Ele parou, me olhou meio estranho e por fim disse, é fogo mesmo. O cliente sempre tem razão. Tudo bem, amigo, se você quer assim, então é um energético. Leve 2, 3, quantos quiser. E foi muito engraçado, irmãos, perceber a cara dele e a situação toda, mas também foi extremamente a situação reveladora. Pois durante todo o tempo eu estava pensando comigo mesmo, rapaz, esse cara não sabe o que é um energético. E é provável que ele estivesse fazendo a mesma pergunta. Esse camarada não sabe o que é um energético? Confuso, não é mesmo? Este é o mundo em que vivemos. Para uns, algumas coisas são simplesmente normais. Para outros, as mesmas coisas são completamente absurdas. Diante de algumas coisas, você se pega assustado e se perguntando, que mundo é este? Está de cabeça para baixo, está virado. Será que estamos mesmo em casa? Já teve essa impressão antes? Já se sentiu um estranho completo no mundo em que vive? Este também era o mundo de Esther. E a pergunta que os judeus da época se faziam, e que nós precisamos fazer nesta tarde é a mesma. Como vivemos para o reino de Deus, quando nos achamos no reino dos homens? Este primeiro capítulo, irmãos, vai nos ajudar com a questão. Vamos ao texto sagrado? O texto inspirado registra, foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico
ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade e em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e até indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã. Nomes que espero eu você nunca dê a seus filhos. Tais homens eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira como os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão os seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por tudo o que fizemos até agora. E muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos permite iniciar uma série expositiva de pregação. É o que nós mais amamos em nossa igreja, Senhor. Pregar a Tua palavra livro a livro, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo. Faz conosco nesses 2 meses e meio o que o Senhor tem feito há anos. Promove transformações profundas e radicais. Dá que nesta tarde as nossas resistências sejam vencidas pelo Teu Espírito. E que o mesmo promova, Senhor, santidade e salvação nos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém.
Eis o mundo de Esté, irmãos. Alguns judeus voltaram para casa. A esta altura do texto sagrado, já se acham em Jerusalém, a cidade santa, e se encontram envolvidos com a reconstrução da cidade e principalmente com a restauração do templo de Salomão. Uns voltaram, outros, porém, ficaram para trás. Resolveram viver nas cidades do Império da Pérsia. Alguns deles chegaram lá pela mão de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, que levou Judá ao cativeiro. Outros, muitos outros, já nasceram na Pérsia. Tecnicamente, portanto, eram persas. Só que não. Os judeus iam à escola com os persas. Trabalhavam lado a lado com os persas. Mas ao final do dia, não eram persas no coração. Não adoravam os mesmos deuses, nem se prostravam em total submissão diante do imperador da Pérsia. Adoravam somente a Yahvé e esperavam pelo Messias prometido, um rei maior e eternamente melhor. Mas como se vive em um mundo assim, irmãos? É claro que haveria conflitos de cultura e valores. É óbvio que os nossos irmãos enfrentariam choques de interesse e até perseguição. Como os judeus vivem no que os teólogos chamam de diáspora, ou seja, espalhados pelo império da Pérsia. Como deveriam viver os nossos irmãos no reino dos homens? Alguns certamente eram tentados à acomodação. Diziam uns aos outros: nascemos aqui, crescemos entre os persas, por que não nos entregar totalmente à cultura deles? Por que não vestir as suas roupas? Por que não frequentar os mesmos lugares? Por que não assumir totalmente a identidade persa? Outros, no entanto, beiravam o desespero. O poder estava do lado do império. Deus parecia distante de seu povo. E alguns judeus se perguntavam: seremos esmagados outra vez? E o Messias? Quando? Ou será que ele vai chegar mesmo para nos libertar? Este livro, portanto, irmãos, foi escrito para ajudar os judeus, nossos irmãos do Antigo Testamento, que viviam no Império da Pérsia. Por tabela, ele foi escrito para ajudar os cristãos, a quem Pedro chama de peregrinos e forasteiros neste mundo. Trata-se de uma história cheia de sabedoria prática, que tem por propósito, como diz certo comentarista, nos ajudar a viver e até florescer em um mundo que parece muitas vezes um exílio ou um cativeiro. Como o faremos? Como viveremos? Como floresceremos no reino dos homens, se temos valores, princípios e compromissos com o reino de Deus? Através desta longa introdução esta que nos apresenta o mundo de Esté, o autor sagrado nos oferece 3 conselhos que podem nos ajudar com a nossa vida no reino dos homens. Traduzindo o autor sagrado, irmãos, eu posso dizer aos peregrinos que estão aqui conosco nesta tarde: cristãos, não se encantem com este mundo. O texto bíblico começa com uma breve apresentação do rei Xerxes. De acordo com os estudiosos, ele reinou entre os anos de 486 e 465. Ou seja, depois de Ciro e Dario,
reis que aparecem em Daniel. E antes de Artaxerxes, rei que governava durante o período do ministério do sacerdote Esdras. E este rei não era um tirano de meia tigela, como coloca certo comentarista. De acordo com o verso 1 do nosso texto, Xerxes, ou Assuero, reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, o que significa na prática de mar a mar do mundo de então. Ele reinava e governava sobre povos, países e cidades inteiras. E detalhe, este rei sabia dar uma festa, irmãos. De acordo com o verso de número 3, no terceiro ano de seu reinado, Xerxes deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, o que durou, segundo o verso 4, 180 dias. Faça aí as contas rapidamente. 6 meses de muita festa. 6 meses com o país praticamente parado, com o império todo, ou seus principais líderes, dentro de um palácio em uma festa. E quem é que estava lá, irmãos? Verso de número 3, parte B, nos diz: estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias, ou seja, qualquer pessoa que fosse importante estava lá. Agora, qual era o objetivo de Xerxes? Por que ele reuniu tanta gente? E por que depositou tanto dinheiro em uma festa apenas? Verso 4. O autor sagrado nos diz: durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Trata-se, irmãos, de uma festa de exibição. O imperador da Pérsia reuniu líderes, príncipes e nobres para se exibir, ou como falamos por aqui, para se amostrar. Mas o que é que estava por trás desta exibição? Ele tinha algum interesse mais profundo, maior. Ninguém gastaria tanto dinheiro e tomaria tanto tempo do império se não houvesse uma grande razão por trás, além do narcisismo que ele já tinha. Como políticos em época de campanha, irmãos, o imperador da Pérsia estava impressionando seus comandados, tentando fazê-los lutar por ele. Como explica a professora de Antigo Testamento Karen Jobs, Xerxes estava se preparando para a guerra contra a Grécia. E para tanto precisava do maior número possível de aliados. Com a exibição do próprio poder e da própria riqueza. Na prática, Xerxes estava dizendo aos seus liderados: se vocês forem comigo à guerra contra a Grécia, vocês também ficarão ricos, também serão poderosos. Será, irmãos? A propósito, esta não é a tentação com a qual lidamos no nosso mundo. Nós também vivemos em um mundo materialista que ama o exibicionismo. As mulheres compram revistas que são dedicadas às excentricidades das estrelas da TV, irmãos. Os homens, desde a tenra idade, sonham em ser como jogadores de futebol. Alguns pensam que carro é extensão do corpo. Outros se impressionam com a faculdade de alguém sem nunca ter estado lá, só pelo renome. Nós vivemos
em uma cultura exibicionista e, pior, extremamente tentadora. O mundo inteiro vive tentando nos encantar, nos apresenta coisas desse tipo o tempo inteiro. Um homem dando uma festa por 6 meses, em um jardim cheio de sofá de ouro e de prata, com um vinho, dando na canela. E depois diz: se vocês quiserem ser felizes, terão que lutar para ter isso aqui. Vocês só serão plenamente realizados se conquistarem poder, riqueza, status, grandeza na vida. Será, irmãos? O império deste mundo, como escreve um comentarista, é um holograma brilhante que não tem conteúdo. Não é real. Vai desaparecer em breve. É uma sombra, é uma ilusão. Passará por entre os dedos. Como é que eu sei? Historicamente falando, Xerxes nunca ganhou a guerra contra os gregos. Na verdade, ele foi e voltou levando uma surra daquelas. Espiritualmente falando, os judeus foram ao exílio da Babilônia, que se transformou em Pérsia, porque se encantaram com o mundo à sua volta. É o que sempre acontece conosco também, irmãos. Nunca encontraremos neste mundo o que andamos à procura. E pior, procurando, nos perdemos. E acabamos escravos do que procuramos, em longos e pesados exílios. Cristão, não vale a pena se encantar com este mundo. Ele vai passar, a alegria vai desaparecer, vai se transformar em prisão, vai acorrentá-lo a uma vida de busca cansativa, sem nenhuma realização plena. Qual é a alternativa, Renan? Como coloca um comentarista, que eu estou sugerindo em nosso boletim, nós precisamos aprender a rir do mundo e de nós mesmos. Ele explica: temos de aprender a rir das pessoas que jogam a vida fora, buscando tantos objetivos inúteis. E temos de rir de nós mesmos também, quando vemos o nosso coração usando a mesma escala de valor do mundo. Pois de que vale a um homem, irmãos, poder dar uma festa de 6 meses? Qual é o sentido de viver desejando um novo par de tênis? Ou de viver sonhando com o carro esportivo do ano? No final das contas, tudo isso é vazio, irmãos. As roupas do imperador da Pérsia, bem como os vestidos da nossa sociedade, são todos eles transparentes e incapazes de nos vestir de alegria verdadeira. Ria, portanto, deste reino, mas faça mais. Volte-se para Cristo nesta tarde e para o reino dele. Por que, Renan? Bem, ao pé do poço de Jacó, Jesus disse a uma mulher que estava perdida com o encantamento deste mundo: mulher, se você beber outra vez desta água, tu terás sede. Mas se beber da água que eu tenho para lhe dar, no seu interior nascerá uma fonte, e esta vai jorrar para a vida eterna. Faça o teste, meu amigo. Cristão, teste de novo. Prove e veja, como disse o salmista, que o Senhor é bom em todo o tempo.
Não estou dizendo com isso que Jesus vai matar a sua sede de uma vez por todas. Não, este não é o ponto. O ponto é, Ele sempre estará lá. Ele sempre será suficiente. As portas da alegria sempre estarão abertas, vez após vez, independentemente das circunstâncias, do dinheiro, do poder e da riqueza. Cristo será sempre a alegria do nosso coração. Voltemos-nos, portanto, todos, do encantamento com o mundo à nossa volta, irmãos, para o suficiente e maravilhoso Salvador, Cristo Jesus. Como vivemos neste mundo este que às vezes é estranho aos cristãos, aos peregrinos, eu também posso dizer a partir deste texto, não sejam como o mundo. De acordo com o verso 9, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres. Não sabemos ao certo se ele foi tão longo e exagerado quanto de seu esposo. Mas eu creio que ao menos as mulheres estavam se divertindo. Só que de repente, irmãos, o banquete da rainha foi interrompido. Porque o que aconteceu? Verso 10. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, leia-se, bêbado, tonto, ele ordenou aos 7 oficiais que o serviam, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti usando a coroa real. A ordem do rei não nos parece absurda, parece? Não. Ao menos que os rabinos estejam certos em sua interpretação. De acordo com eles, Xerxes não queria apenas ter em sua presença a rainha Vasti usando sua coroa real. Na verdade, o rei queria a rainha Vasti em sua presença usando apenas a coroa real. Ou seja, este homem estava para fazer sua própria esposa desfilar nua diante de centenas e centenas de homens. Por quê, irmãos? O que é que o moveu a isso? Lembrem-se, ele está em campanha política. E no verso de número 11, parte B, o autor sagrado nos diz a razão do desfile. Ele queria mostrar aos súditos e aos nobres a beleza de sua esposa, pois era de fato muito bonita. Notou um verbo que já apareceu antes? Mostrar. No verso 4 ele reuniu todo mundo para mostrar sua riqueza, seu poder, sua grandeza. Aqui de novo o verbo aparece, ele quer mostrar, ou se amostrar, exibindo a própria esposa como uma espécie de troféu. Se vocês forem à guerra comigo, vocês terão riqueza, fama, poder e até as mais belas mulheres do reino. Só que algo deu errado, irmãos, no plano do rei. Pois de acordo com o verso de número 12, a rainha Vasti se recusou a ir. E o rei, por causa disso, ficou furioso e até indignado. As palavras de um comentarista, a lei persa podia ser capaz de obrigar as pessoas a beber o quanto quisessem, mas não podia obrigar a esposa do rei a ser tratada como um objeto sexual. Os rabinos podem até ter exagerado, irmãos, sobre o desfile despido de Vasti, mas não erraram em notar o interesse do coração dele. Ele queria sim exibir o próprio poder, ao exibir a própria esposa como mero
objeto de prazer. Há alguma diferença das épocas, dos dois mundos? Não é assim que o nosso mundo também funciona, irmãos? As mulheres ainda são valorizadas pelo corpo que têm. E os homens ainda são invejados pela riqueza que possuem. Desde cedo, vocês mulheres aprendem a desfilar, a chamar a atenção para o corpo. Os homens, desde cedo, são convocados a se exibir. Conquistas, riqueza, o que fazem ou o que pensam que são. Trata-se, contudo, de uma ilusão que escraviza. Pois nenhuma mulher consegue manter o padrão da beleza o tempo inteiro, irmãos. Nenhum homem aqui vai ficar rico como Neymar. Então me diga, cristão, por que vivemos os mesmos valores? Por que vivemos como eles? Por que valorizamos as mesmas coisas? Por que lutamos tanto pelos mesmos deuses? Beleza, à luz da palavra de Deus, como ouviremos na próxima mensagem, não é uma questão de cor, de corpo ou de cabelo. Beleza, à luz da palavra, é muito mais interno, caráter e coração. Riqueza à luz do texto sagrado não é ter muito, não é ter tudo. Riqueza à luz do Evangelho é ter apenas Cristo, a pérola mais preciosa deste universo. Se é assim, cristão, não viva como o mundo, não seja como Xerxes, seja como Cristo. Xerxes foi capaz de tratar uma rainha como se ela fosse uma prostituta. Jesus, ao contrário daquele lunático, foi capaz de tratar uma prostituta como se ela mesma fosse uma rainha. Vocês se lembram disso? Ele fora convidado a visitar a casa de um fariseu, religioso, chato, legalista. E estando lá para um jantar, a mulher conseguiu entrar, se aproximou do Senhor, lavou os pés dele com lágrimas e perfume. O religioso, porém, disse no coração: Jesus não é profeta coisa nenhuma. Se fosse, saberia quem nele está tocando. Saberia que ela é uma pecadora. Jesus sabia, irmãos. Ele sabia muito bem que para muitos homens aquela mulher era apenas um objeto de prazer. Ele sabia. Porém, ele estava para transformá-la em uma rainha, o que chocaria muitos deles. Eles ficariam chocados com a transformação dela. E deveriam ficar chocados muito mais, maravilhados com a transformação dele. Pois, diferentemente de Xerxes, que deu um banquete para exibir sua esposa como um troféu de prazer, Cristo estava para morrer por sua noiva, a fim de levá-la a um banquete muito melhor. Eu posso entender porque Vasti resistiu ao convite de Xerxes, irmãos. O que eu não entendo é como resistimos ao convite de Cristo. Eu posso entender a resistência do seu coração na direção do seu esposo, que muitas vezes não é o que deveria ser. Mas eu não entendo como nós, cristãos, vamos resistir ao nosso noivo, que nos deu prova de seu amor, como diz Paulo aos Romanos, nos amando, quando ainda éramos pecadores. Na prática, Paulo está dizendo: Jesus não nos salvou porque viu beleza em nós. Ele nos salvou quando ainda éramos feios, para nos tornar belos aos olhos do Pai. Foi assim que Deus o tratou na cruz do Calvário, meu irmão.
E é assim, portanto, que cristãos tratam uns aos outros. Cristãos não usam pessoas, não abusam das pessoas. Cristãos servem pessoas. Seu filho não é um objeto. Sua mulher não precisa viver para o seu prazer apenas. Seu esposo não é seu capacho. Nós não somos escravos uns dos outros. Não devemos exigir dos outros tal coisa, nem ser para os outros. Nós somos servos. Servimos uns aos outros. Como Cristo nos serviu na cruz do Calvário. Isso pode resolver um bocado de problemas nos seus relacionamentos. Mas além deste conselho, eu ainda posso dizer a partir desse texto, cuidado com o vinho. Eu sei que não é a mensagem central do texto. O autor sagrado não está proibindo, nem tampouco aprovando o vinho. Não é a mensagem principal do texto, mas eu acredito que de passagem ele está nos alertando, cuidado com esse negócio de álcool. Ele é perigoso e pode acabar com a sua vida. Salomão, o homem que provou das melhores uvas deste mundo, escreveu: não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem assim de fazer justiça aos oprimidos. O mesmo rei, em outra passagem de Provérbios, escreve: não se deixe atrair pelo vinho quando ele está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente, pois no fim ele morde como uma serpente e o faz ver coisas estranhas e distorcidas. Em outro lugar, o mesmo sábio ainda nos diz: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio se deixar dominar por eles. Salomão estava errado, irmãos? É claro que não. E eis que aqui nós temos um exemplo do poder perigoso da bebida. Eis um rei, se os rabinos estiverem certos, que está para fazer sua esposa desfilar sem roupas diante de seus liderados. Você acha que ele faria isso? Se estivesse em sã consciência? Claro que não, meu irmão. Outra vez eu repito, não é a mensagem central do texto. O autor sagrado não está proibindo, tampouco aprovando, mas ele está sim nos alertando. Cuidado com o álcool. Ele pode levá-lo a fazer coisas tolas e absurdas, até mesmo contra sua própria família. Sejamos, irmãos, cheios, como disse Paulo aos Efésios, do Espírito Santo de Deus, mais parecidos com Cristo, menos parecidos com Xerxes, o rei da Pérsia. Para terminar, eu ainda posso dizer aos peregrinos cristãos que me escutam: não tenham medo deste mundo. Posso ouvir um amém? Todo mundo acordado? O que vai acontecer a Vasti, irmãos? A mulher que desafiou o homem mais poderoso do mundo. E como é que ele, Xerxes, vai lidar com a resistência de sua esposa, antes mesmo de ter de lidar com a resistência dos gregos? Como em um jogo de basquete, o rei Xerxes parece pedir tempo. E nos versos 13 e 14,
Ele faz uma breve conferência para ouvir seus auxiliares técnicos. O rei lhes pergunta no verso 15, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? E Memucã, encabeçando os outros auxiliares, diz o seguinte, verso 17, a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos. Ele também diz no verso 18, hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira contra todos os nobres do rei. O camarada estava preocupado com a família dele. Rapaz, se a minha mulher ficar sabendo, acabou para mim. E aí ele chega ao cúmulo de dizer o seguinte, ao final do verso 18, isso vai provocar desrespeito e discórdia sem fim. Ele pegou um problema bem pequeno, deste tamanho, particular do rei, e o transformou em um problema do reino. Se o rei não resolver com Vasti agora, as mulheres vão fazer uma revolução, vão tomar tudo, quebrar todo mundo. Faça alguma coisa, Xerxes. Eu não acho que era para tudo isso. Ele podia ter resolvido em casa, mas eu não sou auxiliar do rei. Ele ouviu seus auxiliares, que lhe deram o conselho. Versos 19 e 20, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando o quê? Vasti nunca mais compareça à presença do rei. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O que é isso para você? Para mim, o que vejo aqui são homens medrosos, que querem liderar as esposas através do poder do medo. Você me respeite. Se não, vai acontecer a você o que o rei fez a Vasti. Homens medrosos que aterrorizam suas esposas. O rei gostou da ideia. E gastou dinheiro, irmãos. Fazendo cartas, segundo o verso 22, e enviando-as a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Homens medrosos, eu repito, que querem governar suas esposas através do poder do medo. Não é assim que por vezes nos achamos no mundo dos homens? Com medo. Não apenas mulheres temem seus esposos. Nós também tememos superiores. Homens que estão acima, que detêm o nosso emprego na mão, que lideram a nação para onde querem, que fazem muitas vezes conosco o que bem entendem melhor. Nas palavras de um comentarista, nós vivemos em um mundo em que as rédeas do poder frequentemente estão nas mãos de incompetentes. Na melhor das hipóteses, escreve ele, somos conduzidos por pessoas amorais. Na pior, por pessoas imorais. É assim no trabalho e até mesmo em casa. Muitos cristãos vivem em países que na prática são ditaduras. Outros milhares vivem em países que parecem muito mais um cartel organizado. Em nosso mundo, geralmente poder e sabedoria não andam lado a lado. E por causa dos próprios medos e ansiedades, os líderes que deveriam nos servir abusam de seu poder e nos pisam, nos machucando.
É como você se sente no Brasil às vezes? É o que está acontecendo no seu emprego agora. Você também é liderado por um homem, e no nosso caso, talvez por uma mulher, que ameaça, que amedronta, que lidera através do poder do medo. Não podemos fugir desta realidade, irmãos. E por isso, inevitavelmente, às vezes vamos sofrer e chorar nas mãos de pessoas, líderes caídos. Agora, cristãos, pensemos em outro poder. Nos lembremos de outra mensagem. Deus está conosco e Ele continua trabalhando para o bem de seu povo. Eu sei que Deus não pode ser visto em nenhum ponto deste capítulo. Sei também que você deve ter notado que o nome dele sequer aparece no livro de Esther. Isto, contudo, não significa que Deus não está trabalhando. Eu sei que aqui ele trabalha diferente. Ele não faz o que fez no Êxodo. Ele não abre o mar. Ele não envia pragas. Ele não manda uma nuvem ou fogo descer do céu. Eu sei. Mas ele está trabalhando. Como uma espécie de diretor invisível. Deus está por trás de tudo, irmãos. Guiando a história para a glória do nome dele. E para o bem eterno de seu povo. Por exemplo, por que Xerxes fez um pedido tão insensato à sua esposa? E por que ela jogou a coroa para cima? E por que você acha mesmo que Memucã sugeriu outra mulher ocupando o lugar de Vasti? Chamaria isso de coincidência? Talvez para você. Biblicamente nós chamamos isso de providência. Meros acontecimentos humanos, servindo aos propósitos de Deus. No caso, abrindo o caminho para Esther, que chegará ao trono para salvar seu povo, a mãe do nosso Salvador. Deus está trabalhando, meu irmão. Ouvindo o noticiário muitas vezes, nós fazemos o que os judeus da Pérsia talvez estivessem fazendo na época. Quem se importa com a troca de rainha no palácio? Isso vai mudar o preço da carne no mercado? O que isso tem a ver conosco? Tudo, meu irmão. Você acha mesmo que Deus não se importa com o Congresso do Brasil? Você acha mesmo que Ele não está vendo o que acontece no seu trabalho? Deus está trabalhando, irmãos. A história está apenas começando. De alguma maneira que não podemos ver, o Senhor está dirigindo todos os acontecimentos deste país e da nossa vida, para a glória dEle, para o bem eterno do nosso coração. Agora, e se Ele nos permitir lugar importante, trabalho de protagonista nesta história? Por exemplo, e se Ele lhe permitir casar para ser o líder de uma família? E se Ele lhe chamar para ser o líder do trabalho? E se Ele lhe convocar para ser o líder da cidade? Como você o fará? Como nós vamos liderar, irmãos? Como Xerxes ou como Cristo? Os dois são reis. Os dois governam sobre uma gigantesca área de terra. Os dois lideram milhares e milhares de pessoas, mas ao final são eternamente diferentes. Xerxes é conduzido por glória pessoal, prazer egoísta. Seus melhores conselheiros aterrorizam as pessoas. Cristo, ao contrário deles, nos lidera por amor e graça. Jesus não nos usa, não nos reúne para exibir seus troféus.
não nos envia à guerra para conquistar mais riquezas. O contrário, irmãos. Ele foi à guerra para vencer os nossos mais terríveis inimigos, pecado e condenação na cruz do Calvário. É assim que Ele espera que lideremos, com amor sacrificial. Maridos, Paulo escreve aos Efésios: ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Senhores, patrões, diz o mesmo apóstolo, tratem seus servos da mesma maneira, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Se os maridos fossem mais parecidos com Cristo, menos parecidos com Xerxes, as esposas teriam o prazer de segui-los e atendê-los. Se os patrões, líderes, políticos de nossa nação fossem mais parecidos com Cristo, menos com Xerxes, o Brasil seria outro, irmãos. Mas em vez de apenas reclamar deles, apontá-los como o problema do país, façamos a nossa parte. Expulsemos do coração o arrogante e orgulhoso Xerxes e vivamos à luz do evangelho sacrificial de Cristo. A propósito, é assim que quero terminar esta tarde, perguntando-lhe: quem é o verdadeiro rei do seu coração? E com quem você está totalmente comprometido neste ano? Eu sei que vivemos no mundo, e eu sei que o mundo quer nos escravizar, quer nos forçar a pensar como ele pensa, quer nos encantar com as suas mais fortes luzes. Eu sei disso, irmãos. Você por acaso já foi fisgado? Está hoje dominado pelo encantamento do mundo? Abandone a Xerxes. Volte-se para Cristo e você encontrará nele tudo o que você precisa. Não, cristão, não use pessoas, não as veja como objetos. Não seja utilitarista. Sirva-os como Deus os serviu em Cristo na cruz do Calvário. E se vive sob a liderança de um homem ou de uma mulher que o ameaça, que enche o seu coração de medo, tenha calma. A história não chegou ao fim. E Deus continua trabalhando. Quem diria, irmãos, que uma adolescente judia, que vivia nos subúrbios de Suzã, seria capaz de dobrar o homem mais poderoso do mundo para salvar seu próprio povo? Cristão, Deus não erra. Deus é perfeito, sábio, nunca falha. Eu sei que o nosso mundo pode ser bem parecido com o mundo de Esté. Eu sei muito mais, que o Deus dela também é o nosso Deus. Se Ele guardou o seu povo em Suzã, Ele também guardará no Brasil. Confiemos no Senhor e vivamos para Ele. Vamos à mesa do nosso Salvador. Rapidamente, os irmãos que se encontram escalados para a tarefa, se aproximem da mesa do Senhor. Nós vamos celebrar este momento com a igreja, com alegria no coração. Pastor André, por favor. Rapidinho, Carla. Não vai usar, não? Oficialmente, agora, como pastor auxiliar de nossa igreja, meu irmão, nos conduza em oração, consagrando estes elementos ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te damos graças, bendizemos o teu santo nome,
por estarmos em tua casa para assim adorar, glorificar e exaltar o Senhor. Nesse momento, Pai, estamos diante da mesa do Senhor, diante daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, Deus, nesta hora, queremos nos examinar, olhar para dentro de nós e nos colocarmos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e misericórdia pelas nossas vidas. Consagra, ó Deus, esses elementos que serão usados nesta hora, o pão e o vinho, para o nosso sustento espiritual. A tua presença se faz real em nosso meio, Pai. Amém. Não nesses elementos em si, mas em memória. Por isso, Deus, nós te louvamos por esta oportunidade de podermos cear, entrar em comunhão junto com os irmãos. Oramos assim, gratos, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Você vai receber os elementos ao mesmo instante. Eu peço que você se coloque de pé ao recebê-los, adorando ao Senhor e preparando o seu coração para o momento em que todos juntos participaremos da mesa do Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou um pão, o partiu e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, que será dado em favor de vocês. Participemos todos deste pão, relembrando aquele que foi partido no nosso lugar. De igual modo, o Senhor tomou um cálice com vinho e, passando de mão em mão, Ele disse aos discípulos: este é o cálice da nova e eterna aliança que tenho com vocês. Comam deste pão, bebam deste vinho, anunciando a minha morte até que eu venha. Não é mera repetição, irmãos. Não é somente tradição. Jesus instituiu esse momento como instrumento de graça para despertar o seu coração, despertar a sua mente para as verdades espirituais. Participe deste cálice, adorando ao Cristo que morreu e ressuscitou por você ao terceiro dia. És o Cordeiro. Adoremos ao Senhor. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. É a razão pela qual nos reunimos domingo após domingo. Não estamos aqui, Senhor, apenas para rever uns aos outros. Estamos aqui muito mais para juntos, uns com os outros, revermos o Teu santo e poderoso Evangelho.
Obrigado, ó Deus, pela proclamação dele. Obrigado pela ilustração que o Senhor acaba de nos dar mais uma vez. Toma os nossos corações, Senhor. Desperta os que dormem. Ressuscita os mortos espiritualmente. Oh, Senhor, restaura a força daquele que está cansado. Levanta quem caiu. Pai, toma este momento em tuas mãos e nos dá vida espiritual outra vez. Faz-nos viver, Senhor, no poder do Teu Espírito, pela pregação do Teu santo e poderoso Evangelho. Ajuda-nos a viver neste mundo dos homens os princípios e valores do reino de Deus. Concede-nos graça para não apenas aos domingos, aqui neste lugar, mas principalmente de segunda a sábado, em casa, no trabalho e na faculdade, vivermos à luz do Teu precioso Evangelho. Leva-nos sob a Tua destra e nos dá uma semana espiritual em Tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome e por amor de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos que se chamam pelo nome do Senhor, hoje e sempre. E toda a igreja diz: que o Senhor nos abençoe nesta nova semana.